Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre faz resenhas maravilhosas de livros maravilhosos. Hoje estou gravando num novo setting de gravação aqui no meu quarto no Rio de Janeiro, porque eu me mudei. Então esse é o primeiro vídeo que vocês vão assistir aqui do Rio de Janeiro. Espero que a luz tenha ficado boa. Estou gravando na luz natural. Vamos ver se a gravação vai ficar boa. Nossa resenha de hoje é mais uma parceria com a nossa parceira de longa data já, a editora Madrepérola, e a resenha de hoje vai ser do livro Litoral no Ar, do Ricardo Bernardi, que a Madrepérola está lançando agora em 2022. Então esse livro está em lançamento, já está à venda, e é um livro que saiu do forno agora no início de 2022 e que a Madrepérola me enviou para eu poder ler e dar a minha opinião. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, propriamente dito, quero pedir encarecidamente para você que se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, que deixa o seu like, porque tracinha que é tracinha, deixa like antes do vídeo começar, porque sabe que o vídeo vai ser ótimo, e também tecla no sininho de notificação aqui para você receber avisos no seu e-mail assim que vídeos novos da Leia Preta Leia saírem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo e puxa a vinheta. O Litoral no Ar, ele é um livro diferente dos que eu estava acostumando a ler. Ele é um romance, ele é um drama na verdade, mas ele não é exatamente o tipo de narrativa que eu estava acostumada. Algumas pessoas que eu conversei falaram comigo que sentiram que a leitura foi um pouco arrastada, mas para mim foi uma leitura normal, rápida, porque o que acontece? Existe um mistério que permeia toda essa trama, só que esse não é um livro de mistério e suspense. Então o mistério faz sentido, é um ponto central na vida da nossa personagem principal, e por causa desse mistério, desse acontecimento, a história se desenrola. Então a história vem de antes do acontecimento e depois do acontecimento. Então é uma questão que aconteceu que transformou a vida do protagonista do livro, que chama-se Pedro Lourenço, e é uma narrativa diferente porque é muito mais baseada nas percepções e fluxos de consciência do Pedro Lourenço no presente, quando ele narra sua vida no presente, e as lembranças das vivências dele do passado. Então a gente tem esses dois momentos da história, quando ele se lembra do passado recente dele, de alguns anos atrás, né, ainda na década de 2010, e agora no presente, com esses fluxos de consciência que vão misturando suas percepções com o que está acontecendo. O Pedro Lourenço, a gente conhece ele e a gente percebe que ele é uma espécie de autoexilado. Ele é uma pessoa que fugiu do Brasil, ele é um carioca, né, nascido no Rio, mas ele fugiu do Brasil porque aconteceu alguma coisa com ele, e aí a gente já vê no início que diz, inclusive, que existe o nome dele na Wikipedia. Então, entre aspas, ele está fugindo de alguma coisa que ele fez ou pela qual ele foi responsabilizado, que parece ser um grande desastre. E aí ele tá na região, tá em Cartagena, que fica no litoral da Colômbia, e ele tá lá vivendo com uma grana que ele juntou durante o tempo. Ele tem uma condição de vida legal e ele queria se tornar um cara assim que voasse abaixo do radar. Então, apesar dele continuar usando o mesmo nome e tal, ele entende que na Colômbia ele não vai ser importunado, mas acaba sendo um pouco importunado porque naquela região da Colômbia tem muito turista brasileiro. Mas aí o que ele faz? Em vez de se expor montando um negócio tipo sei lá, uma barraca de comida, um restaurante, ele monta uma loja de encordoamento ou acordoamento de raquetes de tênis. É tipo um nicho muito específico, e ele monta isso não necessariamente porque ele precisa do dinheiro, mas porque ele quer ser deixado em paz. E ele contrata um assistente que também quer ser deixado em paz, e eles ficam ali naquela rotina muito parada, porque eles recebem pouquíssimos clientes por dia, porque afinal de contas existe um resort ali onde as pessoas jogam tênis, mas não é sempre que as pessoas vão lá para trocar as cordas ou fazer o envelopamento das cordas das raquetes de tênis. Então o próprio fato dele criar esse projeto, esse mercado, esse comércio, é uma forma dele se esconder. Mas ele fica vivendo ali numa paranoia constante de que as pessoas saibam quem ele é, que os brasileiros que são turistas descubram quem ele é. Aparentemente ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil por uma razão negativa, e ele fica sempre
narrando esse presente deles, o tempo inteiro se referindo a esse passado, a essa grande tragédia pela qual ele é responsável, foi responsabilizado nos anos anteriores, da qual ele está fugindo. Então ele é uma pessoa que não tem paz. A gente percebe o tempo inteiro na narrativa, nos fluxos de consciência dele, que ele é uma pessoa que nunca vai encontrar essa paz, porque ele está sempre fugindo e com medo de ser descoberto, não necessariamente porque ele vai ser preso ou alguma coisa assim, mas porque ele não quer que as pessoas saibam o que aconteceu. Esse é o início do livro, o primeiro capítulo, e a partir do segundo capítulo a gente começa a descobrir a história do Pedro Lourenço. O Pedro é um menino carioca, um rapaz carioca, que ele vai para os Estados Unidos estudar Direito e faz o MBA lá. Ele vive um período do tempo lá. Mas ele volta ao Brasil e ele tem uma grande, um cara super bem formado, ele tem uma ideia muito grande de fazer coisas grandes, quando ele descobre que a mãe dele, com quem ele mora no Rio de Janeiro, acho que em Laranjeiras, a mãe dele está desenvolvendo uma espécie de doença degenerativa chamada de corpus de Lewis, ou corpus de Lewis, não tenho certeza. Que é uma doença muito rara, mas que ela tem sinais de esquizofrenia, ela tem sinais de esclerose múltipla, mal de Alzheimer, tudo junto. E a mãe dele vai perdendo a consciência. Então o Pedro que é um cara órfão de pai, ele se vê numa situação que ele precisa cuidar da mãe e ele precisa de um emprego. Então ele resolve virar concurseiro, ele se dedica muito a fazer concurso porque ele precisa de estabilidade. Quando ele passa no concurso para procurador-geral de uma cidade chamada de Santo Trio, que fica na região dos Lagos, próxima a Paraty. Me parece que é uma cidade imaginária, E ele passa para lá para se tornar o vice do vice-procurador, Então tem o procurador-geral do município, que são advogados, o subprocurador, que é o amigo dele, que se torna amigo dele, que é o Leonardo, e depois ele se torna do subprocurador. E ele vai para essa cidade, que é uma cidade que tem uma cidade de interior, que é de uma pesqueira e que ela mistura a atividade da pesca com mergulhos de explora submarina, tem um recife de coral, um lugar bem bacana para as pessoas, que os turistas vão, mas ela não é uma grande cidade turística, é uma vila de pescadores mesmo, que tem toda a sua dinâmica local e principalmente que tem uma política muito bairrista, onde o governo da prefeitura e os vereadores vai passando de mão em mão para pessoas famosas, pessoas honoráveis da cidade, tipo o dono da farmácia, o dono da padaria, o dono do supermercado, essas coisas, coisa de cidade pequena. E o prefeito atual, que está naquela cidade, ele se torna prefeito porque ele era uma dessas figuras honoráveis, mas não necessariamente ele é político. Então a gente tem os prefeitos, o executivo, que são sempre essas pessoas honoráveis, e um corpo da vereança que divide entre políticos carreiristas e essa galera que se preocupa com mais a questão ambiental, da manutenção da cidade como ela é. Então o Pedro fica lá com seus amigos e no fim de semana ele volta para o Rio para ficar com a mãe e ele fica anos nesse ida e vinda e é uma cidade que não tem muito o que fazer. Então ele trabalha ali, vai para casa, depois vem para o Rio e assim por diante. Até que começa a haver um processo de desenvolvimento muito rápido nessa cidade. Passa por um grande processo de expansão e aí a política começa a ficar muito complicada, porque o prefeito não quer permitir, o prefeito atual, ele não quer permitir que o progresso chegue na cidade, porque a cidade é um estuário, é uma questão pesqueira, tem uma questão da natureza, a forma como as pessoas vivem, mas existem empresas e o governo estadual e federal que estão interessadíssimas em fazer aquela cidade se desenvolver e em determinado momento esse prefeito acaba sofrendo um impeachment e milhares de coisas acontecem e em determinado momento Pedro, que arrumou aquele emprego, simplesmente porque ele queria um emprego fácil, um emprego público que ele não tivesse nenhuma preocupação, ele se torna prefeito da cidade. E aí ele pega essa onda de progresso e acontecimento e se torna um pouco joguete dos interesses, tanto da prefeitura quanto das indústrias, quanto do governo federal. Ele vai se tornando um joguete e ele realmente não é um bom político, ele realmente é uma pessoa profundamente desinteressada do que ele está falando e ele se torna um joguete ali, aí ele vai fazendo a política junto dos secretários, ele vai tentando apagar os incêndios, mas sem nenhuma vontade de ser realmente prefeito. E o Pedro é uma personagem muito complicada, porque ele é uma personagem que dá ranço na gente, ele me parece um personagem egoísta, muitas vezes autocentrado, e ele com essa mania de querer fugir das coisas, tanto no passado quanto no presente. Ele tem uma coisa de entender que tudo é passageiro, até os amores são passageiros, as pessoas são passageiras, as pessoas são descartáveis. E ele, tirando a mãe, ele parece que não tem nem afeto nem apego por ninguém, um afeto e um apego verdadeiro por ninguém.
Então o Pedro tem essa característica de ser talvez um narrador, não necessariamente não confiável. Eu acho que quando ele fala do passado, ele acaba sendo honesto sobre algumas coisas, mas ele não é confiável quando ele fala de si mesmo. É quase como se ele tivesse sido joguete, vítima do destino, tivesse deixado as coisas acontecerem até que acontece uma grande tragédia, um grande problema, que não é nenhum mistério, né, mas acontece essa grande tragédia e ele precisa fugir e vai parar na Cartagena e fica ali balanceando passado e presente, sempre paranoico, sempre com medo. Ele é uma pessoa que não consegue avançar. Então ele tem a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de sentir empatia ou simpatia pela personagem do Pedro, né? Ao mesmo tempo a gente também tem dificuldade de sentir empatia e simpatia por outras personagens do livro, porque a gente vê essas personagens pelos olhos do Pedro. E ele analisa sempre essas pessoas de uma forma meio cruel ou talvez meio desligado, até as pessoas que ele ama, as mulheres, as esposas, as namoradas, é sempre de um jeito extremamente transitório, como se não houvesse amor, entendeu? Então assim, o Litoral Noir, ele tem essa característica de ser uma leitura mais arrastada em algumas partes, principalmente quando o Pedro está descrevendo o seu presente na Cartagena, acaba se tornando uma coisa muito baseada nos pensamentos dele, nas percepções dele. Tem descrições de cena que são pequenas coisas que acontecem, mas que tem uma descrição ampla de cena. Então ele pode se tornar um livro um pouco pesado para algumas pessoas lerem. Mas eu gostei muito, achei um livro interessante, diferente. Não é um suspense, entendeu? É que ele vai tentando, na verdade, se justificar para você, para mostrar que no fim das contas ele não foi tão responsável assim pelo que aconteceu, ou o que aconteceu foi muito mais uma bola de neve de consequências da negligência dele não ter levado a gestão do município a sério, dele não ter levado a estrutura política a sério, e também dessa coisa dele ser uma pessoa um pouco ressentida da vida, daquele futuro que ele imaginava que seria brilhante, embora ele não soubesse o que queria fazer, e ele acaba se tornando subprocurador de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Bom, gente, essa era a resenha que eu tinha pra vocês hoje. Eu quero agradecer imensamente à editora Madrepérola por ter sempre seguido essa parceria comigo desde o início de 2021 e por ter me presenteado tanto esse quanto vários outros livros de presente. Sigam a Madrepérola no Instagram em @editoramadrepérola, e se você se interessou por esse livro e quer saber mais sobre essa história, o livro estará aqui linkado na descrição desse vídeo para você adquiri-lo, ou então para você talvez ler o primeiro capítulo, ver como é que o que você acha da história para você comprar o livro. Quero avisar que sim, as inscrições para o clube de leitura da Grande Irmã do mês de maio ainda estão abertas e que nós vamos fazer uma parceria com a editora Morro Branco, porque a leitura desse mês, o livro desse mês será Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que é editado no Brasil pela Morro Branco. Então a Morro Branco fez uma parceria com a gente para o clube desse mês e eu estarei sorteando um livro para os meus seguidores do Instagram ao longo dessa semana. Provavelmente amanhã esse sorteio estará no meu Instagram, então siga @leiapretaleia e participe, veja as regras do concurso. E também, se você quiser ler mais mulheres na ficção científica, venha fazer parte da Grande Irmã. O link para o formulário de inscrição está aqui embaixo. Então vão lá me seguir, participem do sorteio, se inscrevam no clube e vamos que vamos. Quero convidar vocês mais uma vez para me seguir nas minhas redes, tanto no Instagram como no TikTok, @leiapretaleia. Eu não tenho mais Twitter, cancelei porque eu não estava usando, mas se você quiser ver conteúdos no Instagram e no TikTok, @leiapretaleia. Convido mais uma vez você para se inscrever nesse canal, se ainda não se inscreveu, deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para fazer a palavra do Leia Preta Leia chegar a cada vez mais longe. Era isso que eu tinha para vocês hoje, queridos. Beijo! E até a próxima sexta-feira, porque essa sexta-feira tem vídeo extra nesse canal.